Hoje vamos fazer a diferença entre a palavra se, chamada de pronome apassivador, e a palavra si, chamada de índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. A verdade é que a palavra si, dentro da língua portuguesa, ela tem 10 nomes diferentes, 10 funções diferentes de acordo com a frase. Mas, realmente, para concurso público, se você consegue dominar esses dois nomes, pronome apassivador e índice de determinação do sujeito, você já vai com uma boa dose de preparação para a sua prova. Então, vamos lá. Essa palavrinha desse tamaninho pode custar a sua aprovação no concurso público. Então, é sempre bom você ter uma informação a mais sobre ela. A palavra se, ela vai ser chamada de pronome apassivador quando você estiver procurando o sujeito e não encontrar logo a resposta com a primeira pergunta, que é a pergunta quem. Aí você parte para a segunda pergunta do sujeito, que é a pergunta o quê, feita sempre antes do verbo, e aí você encontra a resposta facilmente. Então é isso, toda vez que você não encontrar a resposta com a primeira pergunta do sujeito, que é a pergunta quem, mas encontrar facilmente a resposta com a segunda pergunta, que é a pergunta o quê, o se vai ser chamado de pronome apassivador. Vamos ao exemplo. Consertam-se dentaduras. Consertam-se dentaduras. Ora, quem é a pessoa que conserta? Quem é que está fazendo a ação de consertar? Só com essa frase aí, realmente, nós não conseguimos saber. Então, nós não respondemos a primeira pergunta do sujeito, que é a pergunta quem. Mas o que será que essa pessoa, que a gente nem sabe quem é, o que será que ela conserta? Ora, vai ter resposta facilmente, né? Resposta dentaduras. Então, nós encontramos o sujeito da oração. O sujeito da oração é dentaduras. Ora, dentaduras está no plural. O verbo também tem que estar no plural. Por isso que o correto é consertam-se dentaduras. E este se vai ser chamado de pronome apassivador. Aluga-se uma dentadura. Olha só, aluga-se uma dentadura. Quem é a pessoa que aluga? Não sei. Mas o que é que essa pessoa está alugando? Uma dentadura. Encontramos o sujeito. E observa agora que o sujeito está no singular. Por isso o verbo fica no singular. O se, mais uma vez, vai ser chamado de pronome apassivador. É muito importante saber o nome do se nesse caso, porque o verbo vai ficar combinando com o sujeito que está na frase. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Vamos lá, mais um exemplo. Não se aceitam devoluções de mercadorias. Talvez você já tenha visto por aí em algum estabelecimento comercial a placa, não se aceita devoluções de mercadorias. É assim que a gente vê sempre o verbo no singular, mas aí você faz o seguinte, você pergunta quem é que não aceita, pela frase não dá para saber a resposta, pergunta o que é que essa pessoa não aceita, devoluções. Opa, está no plural, devoluções está no plural. Por isso que o verbo tem que ficar no plural. É sempre atentar para isso. Se o se for chamado de pronome apassivador, o verbo vai combinar com o sujeito que está na frase. Ok? Mas também existe o se chamado de índice de determinação do sujeito. O que será isso? A palavra se vai ser chamada de índice de determinação do sujeito se realmente o sujeito estiver indeterminado, se a gente não encontrar a resposta nem para a primeira pergunta, nem para a segunda pergunta do sujeito. Olha só, precisa-se de dentaduras. Quem é a pessoa que precisa? Não dá para saber pelo que está escrito na frase. Tá, mas o que é que essa pessoa precisa? Olha, não vai cair em tentação e responder dentadura, né? Porque dentaduras é resposta sim, mas a resposta da pergunta precisa-se de quê? Repara que só existem duas perguntas para achar o sujeito, que é a pergunta quem ou a pergunta o quê, feitas antes do verbo. Então, dentaduras é resposta, com certeza, mas da pergunta de quê não é pergunta de sujeito. Então, repara que nós não encontramos o sujeito nem com a primeira pergunta, nem com a segunda pergunta. Aí o se passa a ser chamado de índice de determinação do sujeito. Então, sempre que o se for índice de determinação do sujeito, o verbo fica sempre mesmo no singular. Necessita-se de uma dentadura. Quem é a pessoa que necessita? Não sei. O que é que essa pessoa necessita?
Não vá pensar que é dentadura, porque dentadura é a resposta de outra pergunta. A pergunta necessita-se de quê, que é feita até depois do verbo. As perguntas do sujeito são apenas duas, quem ou o que, antes do verbo. Então, realmente, nós não conseguimos achar o sujeito, por isso o se passa a ser chamado de pronome de índice de determinação do sujeito, e então o verbo ficar sempre no singular. Olha só, aqui não se está satisfeito com o governo. Aqui não se está satisfeito com o governo. Quem é que não está satisfeito? Não sei. O que é que não está satisfeito? Essa pergunta nem é boa fazer, não cola, não dá para fazer. Então, repara que não teve resposta nem para a primeira, nem para a segunda pergunta do sujeito. O se é chamado de índice de determinação do sujeito. Verbo sempre no singular. Ainda se morre de tuberculose no Brasil. Quem é que morre? Não sei. O que é que morre? Nem colou essa pergunta. Então, não teve resposta nem para a primeira, nem para a segunda pergunta do sujeito. Mais uma vez, o se é índice de determinação do sujeito. Mais uma vez, o verbo é obrigado a ficar no singular. Vamos ver se nós vimos, entendemos mesmo? Aqui dessas frases, só uma é que é índice de determinação do sujeito. Vamos lá? Ouviu-se um belo discurso. É muito fácil, siga sempre esse princípio. Procure o sujeito. Quem foi que ouviu? Não sei. Mas o que foi que essa pessoa ouviu? Um belo discurso. Opa, se você encontrou resposta facilmente para a pergunta o quê, então você achou o sujeito, o se passa a ser chamado de pronome apassivador e repara que o verbo está no singular porque o sujeito também está no singular. Assiste-se a espetáculos degradantes. Assiste-se a espetáculos degradantes. Quem é que assiste? Realmente eu não sei. O que assiste? Olha só a maldade de uma banca de colocar esse verbo assistir, não é? Porque as pessoas falam errado. Elas perguntam assistir o quê? E, na verdade, o verbo assistir, como tiver no sentido de ver ou presenciar alguma coisa, é sempre com pergunta com a. Então, se você cair na tentação de perguntar assistir o quê e responder espetáculos degradantes, você está vacilando. Errou a regência verbal do verbo assistir. Então, a pergunta não é assistir o quê? Não tem essa pergunta, é assistir a quê. Então, seria um objeto indireto. É só você pensar assim, ó, nunca vai ter sujeito que comece com preposição. E esse a que está na frente da palavra espetáculos é preposição. Portanto, não teve resposta nem para a primeira pergunta, nem para a segunda pergunta do sujeito. O se é o nosso índice de determinação do sujeito, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Não se ouvia o sino. Não se ouvia o sino. Quem é que não ouvia? Não sei. Mas o que é que essa pessoa não ouvia? O sino. Teve resposta tranquilamente. O se é pronome passivador e o verbo combina com o sujeito que está na frase. Perdeu-se um cão de estimação. Quem foi que perdeu? Não sei. Mas o que foi que essa pessoa perdeu? Um cão. Opa, combinou, teve resposta. Então quer dizer que o se é pronome passivador, o verbo deve combinar com o sujeito. Proibiram-se as aulas. Quem foi a pessoa que proibiu? Não sei, mas o que foi que essa pessoa proibiu? As aulas. Opa, repara que o sujeito agora está no plural, hein? Não diga proibiu-se as aulas, tem que ser proibiram-se as aulas. Assim mesmo, porque o se é pronome passivador, o verbo deve combinar com o sujeito que está na frase. Então é isso. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, divulgue para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas dicas da língua portuguesa. Valeu!